Imagina se você tá saindo para tocar em algum lugar e aí chega no seu compromisso, você esqueceu o microfone, ou esqueceu o cabo, ou esqueceu a paleta. No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que levar para um show, com um checklist rápido e prático aqui para você nunca mais esquecer nada. Quem nunca teve aquela sensação, né? De quando você sai de casa, tá indo pro seu compromisso, quando chega no meio do caminho, você começa a se perguntar, tipo, será que eu tranquei a porta? Eu fechei a janela? Dei ração pro cachorro? Coloquei água pro gato? Tranquei o carro? E sim, galera, acontece com muita frequência. Em pouco mais de um ano tocando fora, eu já passei muito aperto com isso. E eu tive que desenvolver hábitos para que eu não esquecesse nenhum equipamento ou material que eu precisava levar para os shows. Teve até uma ocasião que eu fui tocar numa cidade um pouco mais distante aqui da região, dava uma distância de 50 quilômetros. E geralmente a gente marca as datas com um tempo de antecedência. Eu lembro que esse show tinha sido marcado com 30 dias de antecedência. E aí na noite anterior de ir pro compromisso, eu tava lá conferindo meu equipamento, conferindo os instrumentos, separando todo o equipamento para levar, coloquei tudo no carro e no dia seguinte me deu na cabeça de perguntar para a organizadora, a pessoa que me contratou, se tinha tomada 110 ou não no lugar que eu ia tocar. Então a menina disse que não, que lá era 220. E por sorte, eu tinha um transformador em casa e levei o transformador no carro. E aí a pergunta que eu te faço, imagina se eu chego lá no local, pronto para montar o meu equipamento e não tenho tomada 110 para me ligar. Todo o meu equipamento é 110. Se eu não me informasse, provavelmente, ou eu ia ligar assim mesmo e ia queimar o meu material todo, ou eu ia perguntar e não ia ter como arriscar ligar o material caro, o equipamento caro que eu comprei, com tanto carinho, com tanto suor, e arriscar queimar o material por causa de uma pergunta que eu deixei de fazer. E é uma sensação muito agoniante, você tá se dirigindo para um compromisso nesse universo de tocar fora. Todo show que você for fazer, você vai sair de casa, você vai estar dirigindo no carro, indo para aquele compromisso e vai começar a passar pela sua cabeça. Será que eu trouxe o cabo? Trouxe o microfone? Trouxe o pedestal? Trouxe a caixa de som? Trouxe o violão? Será que eu vim? E o gatilho disso muitas vezes é a ansiedade ou o nervosismo que você tá antes de chegar no lugar para tocar. É natural, isso é muito normal. Mas é um detalhe que se você não se atentar, você pode pecar por isso e isso vai te atrapalhar e muito. Porque muitas das vezes, o que eu venho falando aqui, se você não se antecipar, se você não preparar aquele momento antes de você chegar no seu show para montar o seu equipamento, às vezes não vai dar tempo de você voltar e buscar algum material que você esqueceu. Vai causar uma série de problemas. Com certeza é uma coisa que você não quer que aconteça ainda mais no início. Pessoal, então bora desenrolar essas dicas aí. Então a primeira dica que fica é: coloque as coisas no seu carro na noite anterior. No decorrer dos meus shows que eu fui fazendo e aprendendo com as experiências que eu tinha, comecei a desenvolver o hábito de sempre na noite anterior do evento que eu ia fazer, eu conferia lá na agenda, eu tenho um show esse final de semana, o show é no sábado, então eu chegava na sexta-feira, separava e loteava todo o meu equipamento, deixava o pedestal, o tripé da caixa, deixava tudo lá, colocava no carro. Quando não dava para eu colocar na noite anterior, que eu fosse usar o carro no dia seguinte, antes do compromisso, eu deixava isso separado de frente à minha cama no meu quarto. Toda vez que eu fosse passar em frente lá no meu quarto, eu ia ver aquele material e ia lembrar que eu tenho que fazer o cheque do material, que eu tenho que conferir para ver se falta alguma coisa, para então eu poder partir pro meu compromisso. E se é assim como eu, algumas vezes você não pode, eu vou usar o carro e não tem como eu colocar. Deixe no lugar visível, onde você vai ver aquele material e vai lembrar que você tem que conferir antes de sair. Vamos falar então do material. Por onde eu começo essa conferência de material? O que é o mais óbvio que você vai usar? Para você tocar na noite, você precisa do quê? Do seu instrumento. Aqui no meu caso eu uso 2 violões, eu tenho um violão principal e um reserva. Se você tem um violão só, você vai pegar esse instrumento e vai embarcar no seu carro. Depois do instrumento, do que você precisa para tocar na noite? Do seu microfone. Então você vai pegar o microfone e vai separar. Esse material precisa estar ligado em algum lugar. Então você vai pegar a mesa de som e a caixa de som. Vai separar esse material junto lá com o restante. Depois que você separou os principais, você vai para os acessórios. Quais são os acessórios? Um exemplo, a minha caixa de som, ela tem um tripé. Ela fica em cima de um tripé. Então você vai separar a caixa, logo em seguida você vai colocar o tripé junto. O microfone, ele fica instalado no seu pedestal, então você vai colocar o microfone e o pedestal. Aí vamos para a parte da energia. Todo esse material precisa ser ligado na energia, precisa de energia elétrica para funcionar. Então vamos lá: microfone, cabo do microfone; instrumento, cabo do violão; caixa de som, cabo que vai da mesa até a caixa de som; mesa de som e caixa de som, fonte de energia. Eles precisam de fonte de alimentação que vai na tomada, então você vai pegar a caixa e a mesa. Mas eu não sei a que distância do lugar que eu vou tocar até a tomada. Então o que eu preciso? A extensão. Então você vai pegar a extensão, colocar junto. Bateria reserva pro seu violão. Seu violão é elétrico, então ele vai bateria. Você vai levar só a bateria que está no seu instrumento, e se chegar lá e descarregar? Faça o possível para você ter uma bateria reserva para colocar na bag do seu violão. Separei todo o material básico que eu preciso levar. Acabou por aí? Não, ainda não. Agora vem o material que eu chamo de conforto do músico. O que é o conforto do músico? Para tocar violão, você usa palheta? Acredito que você use palheta. Então eu tenho lá uma caixinha com palheta que eu coloco dentro da bag do violão.
violão. Então isso vai junto pro meu show. Eu tenho o hábito de levar uma garrafinha de água mineral daqui de casa. Por quê? Porque eu levo na temperatura ambiente. Geralmente quando você vai pedir no restaurante, para evitar que eles peguem lá água gelada do freezer, para quem tá cantando 2, 3 horas, isso não é bom. Eu levo a água do meu filtro aqui. Eu coloco na garrafinha de água mineral e levo junto na minha mochila lá. E depois disso, outros itens que vai fazer o seu conforto num dia de show. Te dar um exemplo, às vezes quando eu vou fazer um evento muito longo, eu tenho aquele nebulizador portátil, eu uso ele entre um show e outro, então eu levo ele na minha bolsa, na minha mochila pessoal, que entre um show, entre o intervalo de um show e outro, eu faço lá a nebulização, então eu deixo ele lá, e o nebulizador com a pilha, né, com todos os seus acessórios. Então, você vai tocar em pé ou sentado. Se você vai tocar em pé, o seu violão precisa de uma correia, do strap ali, para você usar. Se você tem a correia, você coloca no bag do seu violão lá e leva junto pro seu show. Então, recapitulando aqui, nós vamos partir primeiro do óbvio, os acessórios, a energia e o conforto. Uma dica legal que eu uso, que eu passei a usar recentemente, com o tempo ali, com o giro dos shows, eu consegui investir em bolsas para cada tipo de material desse. Então, eu tenho uma bolsa só para ferragem, eu tenho uma mochila que eu uso só pro meu material, né, que é onde eu coloco a mesa de som ali, os cabos e o microfone. Os meus violões, cada um tem sua capa. Procure ter bolsas específicas para esse material. Para quê? Para que ele fique sempre guardado no mesmo lugar. Eu lembro que lá no início, todo show que eu ia fazer, eu tinha que desocupar a mochila que eu uso para trabalhar, para colocar o meu material para ir tocar na noite. Aí ficava aquele negócio de ficar tirando de um lugar, colocando no outro. E isso é um baita de um motivo para você sair de casa e esquecer alguma coisa do seu material. Tenha muito cuidado quando você terminar o seu evento e for embora para casa. Eu já perdi a conta de quanta garrafinha de água boa eu deixei para trás. Porque eu coloco a garrafinha lá perto da onde eu tô tocando e quando eu vou embora eu guardo tudo que tem que guardar e esqueço a bendita da garrafinha lá no lugar. Então certifica, na hora que você estiver desmontando, tenha paciência. Você já acabou, você já tocou, já fez o seu evento. Agora é só ir embora para casa. Então desmonta tudo com muita paciência, com muita calma. Guarda em tudo quanto é mochila, tudo quanto é bolsa. Coloca dentro do seu carro e faça um checklist para ir embora para casa. Confira se não ficou nada para trás. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o meu checklist. Mas com esse checklist você já vai ter uma base, já vai ficar salvo ali para você consultar se você for sair para tocar em algum lugar. E eu queria que você deixasse nos comentários aí se você já passou por essa situação de estar indo para algum lugar, um compromisso e esquecer alguma coisa muito importante. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, deixa seu like. Toda quinta-feira às 18 horas tem vídeo fresco aqui no canal. Acompanhe aqui minha jornada de música, onde eu tô compartilhando minhas experiências, deixando dicas e eu espero que elas sejam muito úteis para você, ok? E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.